sobre o acesso ao seu trabalho. Tem como as pessoas verem alguém que se interesse mais, né, que queira saber mais desse trabalho que você fez? Tem algum lugar, em algum site, ou lá na biblioteca da faculdade? Tem sim, ele fica disponível na biblioteca do Unisalesiano, né? E também no site. O Unisalesiano, eles têm um site, né, com a relação de todos os trabalhos já feitos, né, artigos até. Acho que no site do Salesiano, na verdade, ele está em formato de artigo, Uhum. né, mas o TCC completo, ele está na biblioteca disponível, sim, para quem quiser ir lá dar uma olhada. Tá. Então agora fala qual foi a conclusão que vocês chegaram. Porque na gravação que eu fiz com a Rejane, a gente meio que deixou assim eles bem curiosos para saber como é a realidade nossa, né? Porque assim, até então a gente tem alguns cursos pela IFAP que tratam do estado inteiro, né? Formam professores do estado inteiro. Então eles trazem dados do estado todo, faz uma colheita mais no estado. Mas aqui na nossa DE, eu acho que foi a primeira vez que alguém fez esse levantamento. Uhum. E eles devem estar bastante curiosos para saber o resultado. Então, pode falar. Em relação às palavras, né, que mais foram escritas e faladas pelos professores no questionário, né, saíram ali amor, respeito, responsabilidade e liberdade, né? Porque o programa ele coloca tudo como frequência, né? Então, a de maior frequência, nós podemos dizer que foi responsabilidade. Ah, sim. E a de menos frequência foi comportamento, social, tabu, prevenção, palavras como essa. Uhum. Só que quando a gente faz uma análise da nossa experiência, quando nós fomos à escola, visitamos, quando nós apresentamos o trabalho, quando nós passamos o questionário para eles, com as palavras que aparecem, né, aqui no nosso programa, na coleta de dados, nós vemos que teve, assim, um choque, foi meio contraditório, porque o comportamento que eles mostraram era de muita apreensão, talvez ali o medo de ser exposto, talvez o medo, assim, de tentar escrever uma palavra que passasse uma boa imagem, né? Entendi. E realmente saíram palavras muito boas, né? Mas se for ver o comportamento deles, eles ficaram muito nervosos, apreensivos, né? Preocupados com o resultado, Sim. né? E, e aí, no final do TCC, nós temos que fazer uma sugestão, né, e tal. E aí, nós sugerimos desse assunto ser mais abordado, né, Sim. na escola com os professores, né. Nós salientamos que realmente, né, já tinha um curso em andamento, então, assim, nós incentivamos mais, né, isso continuar acontecendo, né, porque é o estado inteiro, Sim. né. E agora que você falou que tem um novo projeto, esse, né, que já está abordando isso, então acho que teve o resultado, né? Uhum. O... Aí agora que entra o Conviva, que vocês já sabem um pouquinho, né? Porque quando a gente conversa eu te conto. Uhum, Mas o Conviva, ele tem três pilares, como eu falei na outra gravação. É a corresponsabilidade, a segurança e a convivência. Então, sem essa corresponsabilidade, sem essa visão de que todo mundo é responsável pela formação do aluno como um ser pensante, como um ser autônomo, porque a gente sabe que a autonomia, o adolescente não tem a autonomia total aos 13, 14 anos, né? sim. Essa autonomia a gente vê adulto que ainda não é autônomo,
que ele ainda precisa da aprovação do outro, do elogio, de ter alguém que concorde com ele para ele conseguir fazer alguma coisa. Então, essa pessoa também, né, ainda não se tornou uma pessoa autônoma. E a escola, como formadora, ela precisa entender, né? Apesar de que hoje eu já acho que melhorou muito, muito do que era antes, que assim tem uma diversidade de coisas na escola, tudo é diferente entre um aluno e outro, o aprendizado é diferente. A gente não pode achar que uma sala de 40 alunos, todo mundo aprende igual. Então, eu vou falar da mesma maneira com todo mundo. É difícil? É super difícil. Porque você precisa conhecer muito os alunos para conseguir chegar no ponto onde eles precisam de ajuda. Mas, muitas vezes, é o emocional que impede. Ou é algum problema em casa, ou é o próprio caso, igual você falou, de bullying dentro da escola que bloqueia esse adolescente, essa criança, né? Se ele for muito diferente do que o padrão aceita, ele vai ter uma dificuldade muito grande para se adaptar. Muitas vezes ele vai deixar o que ele realmente é naquele momento de lado para poder se adequar ao grupo. Então, isso a gente vê muito na escola, desde os pequenininhos, desde o ciclo 1, né? Nós vemos também que as crianças são bastante preconceituosas, elas são muitas vezes intolerantes com a diferença do outro. Só que entre eles ainda é natural que isso aconteça, né? Estão trazendo de casa informação, valores, que na escola ele vai aprender, ele tem que aprender a conviver com as diferenças, não tem como, né? Ele não aprender a conviver. Só que a gente já espera isso, né? O que a gente precisa é ajudar os professores a lidar com a diversidade, sem rotular, sem impor ou falar muitas vezes a opinião pessoal, seja nessa diversidade sexual, na diversidade política, né? Que agora está na moda. Isso nós até pontuamos no nosso TCC, que o professor ele precisa saber conversar e falar sobre isso com os alunos, sem colocar a ideia do núcleo central, que foi dele, né? Sem envolver as crenças próprias, sem envolver, né, o que ele realmente pensa. Sim. O dele é neutro. Muitos não tocam no assunto. Assim, prefere fingir que não acontece, sabe? Ou realmente não percebe. Sim. Mas quando a gente às vezes vai na sala dos professores, a gente percebe isso, que é um assunto bem difícil deles abordarem. Até porque não sabe, hoje, como está hoje em dia, todo mundo é muito sensível, né? Dependendo do que a gente fala. Então, eles não sabem, às vezes, como chegar, como falar. Mas é para isso que tem o professor mediador na escola, porque ele é formado para isso, né? Ele é treinado para isso. Os vice-diretores também fazem esse papel através do Conviva. O Conviva fez muitas formações esse ano com a gente mesmo aqui da diretoria, com pessoas da SEDUC, que é a Secretaria da Educação. Nós fizemos com psicólogo, trouxemos você agora, que é para um ATPC de uma determinada disciplina, mas eu tenho certeza que vai acabar servindo para todos. Sim. Então, o Conviva, ele acaba entrando em todos os componentes, em todas as áreas de conhecimento, porque não tem como dividir o socioemocional da aprendizagem. Tem
carga muito grande do socioemocional na aprendizagem. E o Conviva cuida justamente do socioemocional, tanto dos professores quanto dos alunos. A gente tenta trazer algumas formações para que as pessoas saibam lidar com as diferenças, umas saibam lidar com as outras, independente de serem alunos, professores ou diretores, a gente precisa aprender a lidar, porque a gente mesmo, nós como formadores, nós temos nossos valores individuais, né? Mas eles não podem ultrapassar os valores universais, que são respeito, dignidade, deixar o outro ser, não é nem deixar, né? Não se importar com o que o outro escolheu para a vida dele, porque não interfere na minha. Por que me incomoda eu ter um aluno gay na sala de aula? O que me incomoda nele? Por que às vezes a gente vê muita gente falar assim: ai, menino, você não precisa ficar com esse jeitinho. Ai, depois apanha e não sabe por quê, sabe? Então, assim, a gente acaba tentando, de uma maneira, proteger, né, aquela pessoa, mas às vezes é de uma maneira errada, porque a gente vai podando. E a escola já foi, assim, muitas vezes, muito tempo atrás. E o grande segredo da escola do século XXI, que é quando a gente entende o que Paulo Freire começa, quando ele fala da autonomia do estudante, é isso, é você ser quem você quiser, quem você escolheu, e o outro também. E cada um está no seu espaço e cada um respeita o seu espaço, né? Eu não preciso gostar, amar, mas eu preciso respeitar, eu preciso entender que ele vai conviver comigo, né? Naquele espaço, naquele momento. E isso também não serve só para sexualidade, serve para qualquer tipo de conflito, né? Assim, que tenha na sala de aula. Quem está na escola vê muito isso. No outro vídeo eu estava falando com a Regiane que muitas vezes a gente ia conversando e os professores vão lembrando dos alunos, vão lembrando como eles tratavam esses alunos. Muitas vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, então se omite, né? Ou então toma uma atitude para fazer alguma coisa, num caso de homofobia dentro de uma sala de aula, por exemplo, que não é adequada. Mas o Conviva ajuda esses professores mediadores e a gestão da escola a transmitir esse ensinamento, né? essa outra maneira de ver as coisas para os professores, para isso impactar também na aprendizagem. Porque se o socioemocional não é nem elevado, se está equilibrado, você já consegue, né, até fisiologicamente, a gente sabe que o aprendizado é outro quando o socioemocional está equilibrado. Então, o Conviva, ele veio para estreitar as relações. Então, assim, antes a gente tinha formação no estado de São Paulo, que aí era o pessoal da SEDUC que fazia, né? E era de uma forma geral para todo mundo. Então, a gente começou, e o Conviva começou a perceber que cada escola, cada diretoria de ensino tem uma característica. Então, esse programa veio para estreitar os laços mesmo para cuidar dos nossos, né? Então, assim, a gente fala muito isso no Conviva, que se precisarem de ajuda, de algum outro tipo de informação, se nós não soubermos, nós vamos trazer, quem sabe.
lidar com o assunto, para a gente poder saber lidar na escola. Não é isolando, não é não falando que vai resolver, porque as coisas diferentes estão aí, estão cada vez mais diferentes, cada vez as pessoas têm mais liberdade para ser o que elas são, cada vez as pessoas sabem mais dos direitos que têm, né? E isso é um ganho enorme, porque antigamente era o professor que tinha todo o conhecimento e o aluno só recebia. Não importava se ele realmente tinha aquele conhecimento. Ninguém sabia se ele tinha ou não, se ele estava falando alguma coisa, mas ele era autoridade, então ele teoricamente ele sabia e o aluno recebia. Hoje é uma troca. Todos trocam. Quando você ensina, você também está aprendendo. E os professores que estão na sala de aula sabem muito bem disso. Tem aula que você sai e você aprendeu mais do que você passou. Eles sabem muito, eles têm muito acesso a coisas que antigamente a gente não tinha, né? Então, o Conviva, ele traz isso para mais pertinho, assim. Não, a gente quer aguçar esse tipo de relações para realmente acertar, porque o principal objetivo do Conviva é a melhoria do clima escolar, seja ele entre alunos, seja professor e aluno. Conflito a gente sabe que vai ter sempre, independente do que aconteça de conscientização sobre a sexualidade, inclusive de aluno para professor também, porque nós temos professores homossexuais, nós temos professores de outras religiões que não são religião padrão, né, na sociedade, aquelas que todo mundo vai, e que também sofrem preconceito por parte dos alunos. Então, assim, não é só do professor para o aluno, é do aluno também para o professor. É de pais para professores. Então, são relações que têm que ser tratadas, e alguém precisa falar. Senão, a gente vai continuar colocando o problema para baixo do tapete e não chega em lugar nenhum, só empurra para frente e aí a bomba sempre estoura na escola. As coisas, tudo acontece na escola. Eles começam a discutir na rua, eles terminam de brigar na escola. Eles são abusados em casa, reflete no comportamento na escola. Tudo explode na escola. Mas o que é bom também a gente vê na escola. A gente consegue enxergar isso. Então, assim, isso que você falou do seu trabalho sobre ter mais formações, a gente já colocou assim, a mão na massa. E o Conviva não é só aqui, ele é no estado todo. Então, tem uma pessoa em cada diretoria só para cuidar disso. Não importa se é professor, ou se é aluno, ou se é diretor, o Conviva veio para ajudar nessas relações interpessoais e melhorar o clima do ambiente escolar. Mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por você ter falado tão bem. Para quem puxou? Quem será que você puxou? Quem será? Mas eu tenho muito orgulho de você sabe disso, que eu sempre falo isso. Sempre. Você e vai ser muito mais do que você é, uma excelente profissional. Eu tenho certeza disso. Se eu pude passar alguma coisa para você, foi a vontade de aprender, né? Que bom! E eu quero te agradecer em nome de todo mundo, da Rejane, que organizou todo esse espaço para a gente conversar, em nome da diretoria, da equipe do Conviva, dos professores também, que eu creio que alguma coisinha eles vão levar, né? E falar que você está convocada para uma próxima, porque de você eu posso abusar, tá? Eu venho, pode chamar que eu venho. E eu que agradeço por ter me convidado, né? E eu fico feliz que já está acontecendo, né?
coisas que nós mesmos sugerimos na época, né? Infelizmente, nem eu nem a Isabela, a gente começou a trabalhar esse âmbito escolar, né? Mas, assim, a gente sempre está acompanhando o que acontece, né? Eu leio muito artigos, né? E isso é um assunto que sempre está em mudança, como você falou, sempre tem coisa nova, sempre está em mudança. Então, eu que agradeço. Se precisar, estou aqui, pode chamar, se eu puder dar. E fiquei muito feliz. Então, fica aí um pouquinho que eu só vou falar uma atividade que a gente vai sugerir para eles fazerem com os alunos, aí a gente encerra, tá? Tá. Professores, a Rejane pediu para eu passar a atividade para vocês, e o link da atividade é uma página que tem algumas dinâmicas para trabalhar o socioemocional, a aceitação de si mesmo, e eu queria dar uma ideia aqui de uma coisa que a gente já fez na diretoria e deu muito certo. Vocês vão pedir para os alunos, mesmo virtualmente, eu acho que todo mundo já conhece o Padlet, né? Ou o Kahoot, que é dois aplicativos que a gente usa bastante no Microsoft, que dá para o aluno interagir através de palavras, através de símbolos. E vocês, é uma sugestão, não precisa fazer, tá? Pode fazer outra coisa. A página vai estar, o link da página vai estar na pauta, vocês entram e adaptem para a escola de vocês, para os alunos de vocês. Mas essa ideia é muito legal. Quando nós fizemos, era presencial. Então, nós tivemos o comando de cada um se desenhar como se via num papelzinho pequenininho, assim, tipo um post-it, alguma coisa assim. Cada um se desenhou e a gente tinha que colar esse papel na mesma cartolina. Então, quando as pessoas terminavam de desenhar, iam lá e colavam na mesma cartolina. Então, assim, tinha uns que a gente via de cara que era a pessoa, se desenhou certinho. Outros a gente não identificava quem era, se desenhou totalmente diferente das características que a gente via, né? Mas estava todo mundo na mesma cartolina. Então, assim, a gente, como professor, a gente também é muito diverso um do outro. A gente também precisa aprender a respeitar o espaço e a personalidade do colega, né? E para os alunos, vocês podem fazer o Padlet ou o Kahoot, do jeito que vocês acharem que fica mais fácil. E podem usar palavras. Então, é mais ou menos o que a Bruna falou. Mas cada um vai escrever, vocês vão dar o comando deles escreverem no Padlet ou no Kahoot, de cada um escrever uma palavra de como ele se vê, de como ele se enxerga. E através dessas palavras que eles vão escrever, vocês vão depois puxar os assuntos. Não dá para saber quem foi, porque, né, é anônimo, mas vocês vão ter uma noção, se vocês fizerem essa dinâmica no começo da aula, vocês vão ter uma noção do que a sala precisa. Porque sai palavras que acho que vocês já fizeram em algum momento, né? E palavras que vocês nem imaginariam, né? Então, assim, e é difícil a gente falar como a gente se vê, ou a gente desenhar, ou a gente mostrar para alguém como a gente realmente se vê, né? Que é como que chama o negócio central, que eu esqueci o nome? Núcleo central. Núcleo central. Então, quando eu me desenhei, eu não me fiz. Eu tinha cabelo bem curtinho e só me reconheceram porque eu desenhei meu corpo inteiro. Fiz um monte de desenho no corpo, aí todo mundo sabia que era eu. Mas algumas pessoas a gente não conseguia identificar. Mas também não importa. Teve pessoas que desenharam aquele hominho de palito, que é só a cabecinha e os pauzinhos, assim, a perninha e o bracinho. E aí
se eles quiserem se expressar com outras palavras, se vocês quiserem dar abertura para eles falarem também, né, fica a critério de vocês. Mas essa ideia do Padlet e do Kahoot, deles colocarem uma palavra de como eles se veem, vocês podem fazer no começo disso para ver o impacto, para ver o nível, né, de conhecimento, do autoconhecimento que o aluno tem naquela sala, dele mesmo. E depois pode fazer uma no final, para ver se alguma coisa mudou de imediato, se eles conseguiram absorver alguma coisa. Então, a gente vai deixar essas atividades para vocês na pauta, com o link da página. E se alguém tiver alguma dificuldade para montar o Padlet ou o Kahoot, pode conversar com a Rejane. Os PCs também já sabem, ou outro professor, porque, assim, né, agora a gente teve que aprender um monte de coisa sobre aplicativo, né, para as metodologias ativas que a gente nem sabia que existia, né? Mas olha que coisa boa, de tudo o que aconteceu de ruim, a gente se reinventou. E professor eu falo que é resistente a tudo. Resistente no sentido de dar conta. Então, tudo que aparece, a gente acaba dando conta, Mas a gente também precisa cuidar da gente. Então, antes de cuidar do outro, a gente precisa rever, a gente precisa desconstruir alguns paradigmas, alguns valores que vieram lá de trás, porque senão a gente vai sofrer à toa, a gente vai querer mudar outra pessoa, a gente vai querer impor a nossa vontade, e não é assim, cada um é do jeito que escolheu ser. Ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes umas das outras. Independente de gênero, de raça, de deficiência, de tudo. De pensamento, a gente precisa aprender a respeitar. O segredo é o respeito e não como que a Rejane falou, não a tolerância. Porque a tolerância você suporta. Mas o ideal não é que você suporte ninguém, porque vai chegar uma hora que você não vai mais suportar. Desconstruir esse, eu tolero, eu tenho um amigo negro, eu até converso com ele. Eu tenho um amigo gay, eu até converso com ele. A gente não faz favor nenhum de ir até conversar com outra pessoa. A gente está fazendo o mínimo, porque é uma pessoa como todos nós somos, umas diferentes das outras. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem as nossas falhas, a gente teve uns cortes nos vídeos porque não deu para gravar tudo no mesmo dia, né? Mas eu espero que vocês gostem. A Rejane vai deixar uma avaliação também, e aí ela dá o fechamento do ATPC para vocês. Então, muito obrigada. Em nome da equipe Conviva, em nome da diretoria, eu agradeço o convite da Rejane, agradeço a minha filha por ter participado. Perdeu o fim de semana inteiro fazendo isso. Mas tá bom, é assim mesmo, viu, Bruna? É fim de semana, não tem dia, não tem hora, né? Se a gente quer crescer em conhecimento, não pode ter muita preguiça. É verdade. Mas eu agradeço, tá bom? Fiquem com Deus. Força, porque tá chegando no finalzinho, gente. Já já a gente tem férias. Então, vai acabar 2020, eu espero, né? Porque parece que 2020 vai entrar 2021 e não vai ter acabado 2020 ainda. Mas a gente espera que acabe tudo isso logo para a gente poder se ver, voltar àquela loucura de sempre, porque eu sei que a gente sente falta, a gente reclama, mas a gente também sente falta. Então, eu queria agradecer e deixar um beijo para vocês, um abraço, desejar muita força, que já já acaba. Já já a gente respira sossegado. Obrigada, Bruna. Obrigada, tchau. Tchau.